O portão da mansão dos Albuquerque se abriu, e Luana sentiu um frio na barriga. Aquele era um mundo diferente, uma oportunidade que sua família precisava. Ela estava ali para trabalhar e, quem sabe, ajudar a tirar a mãe e os irmãos das dificuldades. Mas tudo era tão grandioso, tão luxuoso, que parecia um sonho distante. Matilde, a governanta, estava ao seu lado. Ela conhecia Luana desde criança, era uma amiga próxima de sua mãe e sabia bem do que a família dela passava. Matilde foi quem conseguiu um emprego para Luana, e para a jovem, era um alívio ter alguém conhecido em um lugar tão imponente. Assim que passaram pelo hall de entrada, Matilde virou-se para ela com um olhar sério. Luana, preciso te dar um conselho, começou ela, baixando um pouco a voz. O senhor Eduardo, o herdeiro, é um homem complicado. Ele tem charme, sim, mas é do tipo que não se apega. Vive por aí, sem compromisso, só aproveitando a vida. Tenha cuidado, menina. Luana, embora agradecida, sorriu, confiante. Não se preocupe, dona Matilde. Sei por que estou aqui. Vim para trabalhar e ajudar minha família. A governanta olhou para ela, como quem carrega um segredo. Sabia que Eduardo era um homem que atraía olhares, que tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem especiais, mesmo que para ele tudo não passasse de um jogo passageiro. E, com o coração sincero de Luana, qualquer deslize podia ser perigoso. A cada passo que dava pela mansão, Luana ficava ainda mais impressionada. O piso brilhante, os quadros nas paredes, os móveis antigos, tudo exalava riqueza e tradição. Ela se sentia pequena diante de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo estava decidida a fazer seu trabalho e ajudar sua família. No final da tarde, enquanto arrumava os vasos de flores na entrada, ouviu passos firmes pelo corredor. Ao levantar o olhar, viu Eduardo pela primeira vez. Ele era alto, com cabelos escuros e um sorriso de canto de boca que parecia um convite. Seus olhos verdes brilhavam, e ele passou por ela sem pressa, como se estivesse acostumado a ter o mundo aos seus pés. Boa tarde, disse ele, com um sorriso fácil, mas que carregava um certo mistério. Luana sentiu o rosto esquentar. Não sabia ao certo o que responder, mas tentou se recompor. Boa tarde, senhor, respondeu, mantendo o olhar baixo. Eduardo deu uma risadinha leve e seguiu seu caminho, sem dar muita importância. Para ele, era apenas mais um rosto novo entre os funcionários da casa. Mas, para Luana, aquele encontro a deixou com o coração acelerado. Nunca tinha conhecido alguém como ele, e, mesmo sem querer, uma curiosidade começou a nascer. Mais tarde, enquanto terminava de organizar suas coisas, Matilde apareceu para conferir se ela estava bem. Viu o que eu te disse? Perguntou a governanta, com um olhar que misturava preocupação e carinho. Eduardo tem esse jeito, menina. É um encanto, mas cuidado. Ele nunca fica. Luana sentiu, mas, no fundo, sabia que algo diferente tinha acontecido naquele breve encontro. Eduardo não era apenas o patrão, ele tinha algo que a atraía, mesmo que ela não quisesse admitir. E, naquele momento, sentiu que a vida na mansão dos Albuquerque seria bem mais intensa do que imaginava. Os primeiros dias na mansão foram cheios de descobertas para Luana. Cada canto daquele lugar escondia detalhes de uma vida que ela jamais imaginara. Mas, mais do que os quadros luxuosos e os móveis antigos, o que a deixava mais inquieta era a presença de Eduardo. Ele parecia estar em todos os lugares, sempre com aquele sorriso de canto de boca, como se soubesse exatamente o efeito que causava. Em uma tarde, enquanto Luana organizava as plantas do jardim, sentiu uma sombra ao seu lado. Ao levantar o olhar, viu Eduardo, que a observava com curiosidade. Ele estava de mãos nos bolsos, com uma expressão de leveza, como se aquela fosse apenas mais uma tarde comum para ele. Você cuida bem das plantas, hein? Disse ele, com um sorriso fácil. Ela tentou disfarçar o nervosismo, mas a proximidade dele fazia seu coração bater acelerado. Tento fazer o meu melhor, senhor. Eduardo deu uma risada baixa. Senhor? Repetiu, brincando. Eu tenho cara de senhor. Luana? Ela não conseguiu evitar o sorriso. Eduardo tinha um jeito de falar que a fazia se sentir diferente, e, por mais que tentasse manter a compostura, a presença dele a desconcertava. Mas, ao mesmo tempo,
Lembrava das palavras de Matilde e se esforçava para não se perder naquele encanto que ele espalhava com tanta facilidade. Desculpe, é o costume. Eduardo respondeu, tentando mostrar firmeza. Ele a olhou por um instante, e naquele silêncio havia algo mais. Era como se ele estivesse acostumado a encantar, mas, ao mesmo tempo, algo nela o intrigava, como se Luana não fosse como as outras. Sem dizer mais nada, ele saiu, deixando Luana sozinha, mas com o coração disparado. Os encontros entre eles se repetiam, sempre inesperados. Às vezes, era no corredor, outras vezes, no jardim. E, a cada vez, Eduardo parecia brincar com aquela tensão que nascia entre eles, como se ele soubesse exatamente o que fazia. Ele a olhava de um jeito que misturava charme e provocação, e Luana, mesmo que tentasse, não conseguia ignorar. Em uma noite, enquanto guardava alguns objetos na sala de estar, Eduardo apareceu mais uma vez. Ele estava sozinho, observando um quadro antigo na parede, e, ao notar a presença dela, lançou-lhe um olhar intrigante. Às vezes, acho que você é diferente de todo mundo aqui, Luana, disse ele, sem desviar o olhar. Ela se assustou com a sinceridade da frase, sem saber como responder. Eduardo era o tipo de homem que parecia dizer apenas o que interessava, e, naquele momento, suas palavras a atingiram em cheio. Eu só estou aqui para fazer o meu trabalho, respondeu, tentando ser firme, mas ele parecia ver além disso. Talvez seja isso o que mais me interessa, murmurou ele, em um tom que a fez estremecer. Eduardo se aproximou lentamente, e Luana sentiu que seu coração estava prestes a sair pela boca. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele parou e sorriu de leve, como se estivesse se divertindo com o efeito que causava. E, então, como sempre, saiu sem olhar para trás. Luana sabia que Eduardo era um enigma, alguém que não se apegava, que vivia sem compromissos. E, embora sua razão soubesse do perigo que ele representava, seu coração começava a se deixar levar. Cada encontro, cada olhar, deixava-a mais presa naquele jogo. E, por mais que tentasse fugir, algo a puxava para ele, como se o destino estivesse determinado a juntá-los. A vida de Luana na mansão dos Albuquerque começava a seguir um ritmo. Ela estava cada vez mais acostumada com a rotina e tentava, como podia, manter a distância emocional de Eduardo. Mas ele sempre estava lá, surgindo de forma inesperada, com aquele jeito irresistível e despreocupado. Cada encontro deixava seu coração mais confuso, e, embora tentasse lutar contra o que sentia, sabia que estava cada vez mais envolvida. Então, em uma manhã aparentemente tranquila, tudo mudou. Luana estava organizando a sala de jantar quando ouviu vozes no hall de entrada. Era a governanta Matilde, que recebia uma mulher elegante e sofisticada. Ela usava um vestido vermelho, perfeitamente alinhado ao corpo, e tinha um olhar seguro e levemente desafiador. Havia um ar de familiaridade e confiança em cada um de seus movimentos, como se já conhecesse a mansão como a palma da mão. Era Helena, uma antiga conhecida de Eduardo, que voltará após anos. Ao notar a presença de Luana, Helena lançou um olhar avaliador, e Luana sentiu um arrepio. Helena tinha aquele tipo de beleza marcante que intimidava e um sorriso que não inspirava confiança. Matilde, vendo a reação de Luana, fez um gesto discreto para que ela saísse da sala. Mas o desconforto já estava instalado. Havia algo naquela mulher que a deixava em alerta, como se o passado de Eduardo estivesse prestes a invadir sua realidade. Mais tarde, enquanto Luana tentava focar em suas tarefas, ouviu risadas no escritório. Eduardo e Helena conversavam com uma intimidade que a incomodava. Aquele tom descontraído, os sorrisos que ele raramente mostrava, tudo parecia estranho e doloroso. Era a primeira vez que Luana via Eduardo tão à vontade com outra mulher, e isso a fazia perceber que talvez ela fosse apenas mais uma peça em seu jogo. Quando Eduardo finalmente apareceu para falar com ela naquela tarde, Luana já estava magoada e decidida a manter distância. Ele a encontrou no jardim, onde ela cuidava das plantas com uma expressão distante. "Luana, você parece pensativa hoje", comentou ele, com aquele tom despreocupado de sempre. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Talvez seja só impressão, Sr. Eduardo", respondeu, sem olhar para ele, o que surpreendeu Eduardo. Ela nunca havia se referido a ele de forma tão fria. Eduardo, notando a mudança de tom,
Tentou entender o que estava acontecendo, mas Luana manteve a distância. O coração dela estava pesado, e a ideia de que Eduardo ainda estivesse ligado ao passado, especialmente com uma mulher como Helena, fazia com que se sentisse pequena e tola por ter acreditado, mesmo que por um segundo, que ele poderia sentir algo verdadeiro por ela. Nos dias que se seguiram, Luana se esforçou para evitá-lo. Eduardo notava sua ausência e se incomodava com a frieza dela, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele continuava a passar momentos com Helena, que, aproveitando a situação, fazia questão de manter a proximidade, deixando claro que Eduardo fazia parte de seu passado, e que ela ainda tinha espaço em sua vida. Uma tarde, enquanto cuidava das flores no jardim, Luana se encontrou com Matilde, que a observava com um olhar triste e preocupado. Eu tentei te avisar, menina. Eduardo é um homem que vive sem amarras. Helena é uma lembrança do que ele sempre foi. Sei que dói, mas você é diferente. Talvez o melhor seja manter o coração fechado para ele. Luana assentiu, sabendo que Matilde estava certa. Eduardo tinha seu mundo, seu passado, e ela não pertencia a ele. Com o coração apertado, decidiu que era melhor se afastar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Sabia que, por mais que Eduardo fosse charmoso e encantador, ele não estava disposto a abrir o coração de verdade. Os dias seguintes foram um verdadeiro vazio para Eduardo. A presença de Helena, que antes lhe parecia uma distração agradável, agora parecia desinteressante e superficial. E, mesmo que não admitisse, a ausência de Luana o incomodava profundamente. Não havia mais aqueles encontros casuais pelo jardim, os sorrisos tímidos que ela lhe lançava, nem a doçura que ele começara a perceber em cada gesto dela. Eduardo estava acostumado a conquistar, a ter as pessoas ao seu redor sem esforço. Mas, com Luana, era diferente. A distância dela o afetava, o fazia perceber que havia algo nela que ele não encontrava em mais ninguém. Pela primeira vez, ele sentia a falta de alguém. Sentia que havia deixado escapar algo precioso. Em uma manhã, enquanto observava o jardim da varanda, notou Luana de longe, cuidando das flores. Eduardo desceu decidido e se aproximou dela, sentindo o coração bater mais rápido. Quando chegou perto, notou que ela parecia indiferente, concentrada em seu trabalho e evitando olhá-lo diretamente. Luana, por que você está tão distante? Perguntou ele, sem disfarçar a curiosidade e um leve tom de frustração. Ela parou, respirou fundo e, com um olhar calmo mas decidido, respondeu: Estou apenas cumprindo meu trabalho, Sr. Eduardo. Aquela resposta seca o atingiu como um balde de água fria. Eduardo sempre fora acostumado a ser o centro das atenções, a ser bem-vindo e querido por todos, mas ali, diante dela, sentia-se quase desprezado. Era como se, de repente, ele fosse apenas mais uma pessoa. E aquela indiferença, aquela frieza que Luana demonstrava, fez com que Eduardo percebesse a realidade. Ele sentia algo por ela, algo verdadeiro e intenso. Após aquela breve conversa, Eduardo tentou retomar seu jeito despreocupado, mas Helena notou sua inquietação. Certa tarde, em uma conversa no escritório, ela mencionou a mudança de comportamento dele. Eduardo, ultimamente você está diferente. Aconteceu algo? Perguntou ela, com um leve sorriso, tentando entender o que se passava. Ele a olhou, mas evitou responder diretamente. O interesse por Helena, que antes era uma distração, agora parecia completamente apagado. O que o inquietava era outra pessoa, era Luana. E Eduardo, que sempre fugira de compromissos, agora se via diante de uma escolha difícil. No fim daquela semana, tomou uma decisão. Ele iria atrás de Luana e tentaria reconquistá-la, mostrar que, mesmo sendo novo para ele, estava disposto a abrir o coração e tentar algo verdadeiro. Não sabia como seria, mas precisava arriscar. Naquela mesma tarde, ele a encontrou na varanda. Ao vê-la, seu coração disparou, e, pela primeira vez, Eduardo parecia verdadeiramente vulnerável. Aproximou-se dela com um olhar sério, mas cheio de emoção. Luana, eu preciso que você me escute, disse ele, e sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Nunca fui alguém de compromissos, sempre mantive minha distância. Mas, desde que você apareceu, percebo que isso mudou. Você é diferente, e eu não quero perder você.
Ela o olhou com surpresa e, ao mesmo tempo, com uma dor que ainda fazia hesitar. Por mais que quisesse acreditar nas palavras dele, ainda sentia o peso de tudo o que havia testemunhado com Helena. Eduardo, como posso acreditar nisso? Perguntou ela, com um tom triste. Você tem um passado, uma vida cheia de momentos que eu nunca vou entender. Talvez eu não seja o que você procura. Eduardo respirou fundo, sentindo o peso da verdade nas palavras dela. Mas, em vez de desistir, segurou a mão de Luana com carinho e olhou fundo em seus olhos. Eu sei que errei, sei que meu jeito de viver não te faz confiar em mim. Mas estou pronto para mudar, para provar que isso é real, que você é a única pessoa que me faz sentir algo verdadeiro. Me deixe tentar, Luana. Me deixe mostrar que eu posso ser diferente. Aquela confissão fez o coração de Luana bater mais forte. Havia sinceridade no olhar dele, uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Ainda assim, a dúvida a acompanhava, e ela sabia que precisava de mais do que palavras para confiar. Com um leve sorriso e um brilho nos olhos, ela respondeu: prove, Eduardo. Mostre que suas palavras são verdadeiras. Os dias que seguiram foram uma verdadeira transformação para Eduardo. Pela primeira vez, ele estava determinado a lutar por alguém, a provar que seus sentimentos eram verdadeiros e que, com Luana, estava disposto a viver algo que nunca havia experimentado, o amor real. Mas ele sabia que isso não seria fácil. Luana, magoada e com medo de se ferir novamente, ainda mantinha distância, ainda relutava em abrir o coração para ele. Em uma tarde ensolarada, Eduardo esperou que Luana terminasse suas tarefas e a convidou para uma caminhada pelos jardins da mansão. Luana hesitou, mas aceitou o convite. Conforme caminhavam lado a lado entre as flores e o verde do jardim, Eduardo quebrou o silêncio. Luana, eu sei que preciso fazer muito mais do que palavras para você acreditar em mim, disse ele, com uma sinceridade que a surpreendeu. E estou disposto a fazer isso. Só preciso de uma chance para mostrar que, com você, tudo é diferente. Ela respirou fundo, sentindo o coração dividido entre a mágoa e a vontade de acreditar. Eduardo, você sempre teve uma vida sem compromissos, sem amarras. Eu não sei se você consegue entender o que significa estar ao lado de alguém de verdade, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eduardo se aproximou, e o olhar dele a tocou profundamente. Ele estava vulnerável, sem o ar despreocupado que sempre o acompanhava, sem um sorriso fácil. Era um homem que estava ali, disposto a abrir o coração. Eu entendo, Luana. Eu sei que a vida que levei foi vazia, que nunca estive de verdade ao lado de ninguém. Até você. Você me mostrou o que é amar, o que é querer alguém de verdade. E eu não vou desistir de você, afirmou, sua voz carregada de intensidade. Aquelas palavras atingiram Luana, e, pela primeira vez, ela viu sinceridade nos olhos dele. Eduardo estava diferente. Ele parecia outro homem, alguém que, finalmente, estava pronto para se comprometer. Nos dias que se seguiram, Eduardo fez questão de mostrar seu amor de maneiras que surpreendiam Luana. Ele a esperava para o café da manhã, mesmo sem precisar estar ali, apenas para passar alguns minutos ao seu lado. Deixava flores em seu quarto, pequenos bilhetes com mensagens carinhosas, como se cada detalhe fosse uma prova de que estava comprometido a reconquistá-la. Em uma noite especial, Eduardo a convidou para um jantar à luz de velas no jardim. A noite estava perfeita, iluminada pela lua e cercada pelo aroma das flores ao redor. Luana, surpresa com o gesto, sentiu o coração acelerar. Eduardo havia preparado tudo com cuidado, e, ao vê-la chegar, abriu um sorriso genuíno. Não imaginei que faria tanto esforço, Eduardo, disse ela, ainda incrédula com a transformação. Ele a olhou com carinho, segurando sua mão sobre a mesa. Você merece isso e muito mais. Estou disposto a te dar o melhor de mim, Luana. Porque, com você, finalmente entendi o que significa amar alguém de verdade. Ela sentiu as lágrimas brotarem, emocionada pela sinceridade dele. Aquele não era o Eduardo que ela conhecera, distante, sem laços, sempre fugindo de qualquer compromisso. Esse era um homem apaixonado, que estava abrindo o coração para ela de uma forma única. A noite se transformou em um momento de confissões, de olhares sinceros, de declarações que Luana jamais imaginou ouvir.
Eduardo, finalmente, estava se entregando, e ela, pouco a pouco, permitia-se acreditar. Ao final do jantar, sob as estrelas, Eduardo segurou o rosto de Luana com delicadeza, e seus olhos brilhavam de amor. Luana, quero você ao meu lado, hoje e sempre. Não me vejo mais sem você. E eu vou provar, todos os dias, que esse amor é verdadeiro. Ela, tocada pela profundidade das palavras dele, sorriu com o coração repleto de emoção. Então, me faça acreditar, Eduardo. Me mostre que isso é real, porque eu estou disposta a tentar. E, naquele momento, ao trocarem um beijo apaixonado sob o céu estrelado, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro, algo que, por mais que tentassem, jamais poderiam esquecer. Depois da noite em que Eduardo declarou seus sentimentos, Luana sabia que algo profundo havia mudado. Eduardo estava completamente entregue a mostrar, não apenas com palavras, mas com gestos, o quanto ela significava para ele. Para alguém acostumado a viver sem compromisso, cada prova de amor era um esforço sincero, uma forma de se redescobrir ao lado dela. Nos dias seguintes, Eduardo preparou surpresas que deixaram Luana sem palavras. Em uma manhã, ao acordar, encontrou um bilhete delicadamente colocado sobre a mesa de cabeceira, escrito com a caligrafia dele. Para alguém que fez meu mundo ganhar cor, desejo que o seu dia seja tão especial quanto você é para mim. Ao lado do bilhete, um buquê de rosas vermelhas. Luana sorriu, sentindo o coração bater mais rápido. Eduardo, que sempre fora fechado, estava se transformando diante dela. Naquela tarde, enquanto Luana cuidava das plantas no jardim, ele apareceu com um sorriso tranquilo, mas cheio de emoção. Sem aviso, segurou sua mão e a levou até o mirante da mansão, um lugar onde a vista parecia se perder no horizonte. Ele preparara um piquenique ao ar livre, com frutas, flores e pequenos detalhes pensados especialmente para ela. Sabe, Luana, cada momento ao seu lado me faz entender o quanto eu te amo, disse ele, segurando sua mão e olhando diretamente em seus olhos. Eu nunca acreditei que alguém pudesse me fazer querer mudar, mas você mudou tudo. Ela sorriu, sentindo-se tomada por uma emoção profunda. Estar ali, com ele, era como um sonho do qual ela não queria acordar. Aquele Eduardo, tão sincero e disposto a se abrir, era um homem que ela sabia que poderia amar sem medo. Nos dias que se seguiram, Eduardo continuou a surpreendê-la com pequenos e grandes gestos. Ele a esperava ao final do expediente com jantares improvisados no jardim, decorados com luzes e flores, criando uma atmosfera de romance e delicadeza. Em uma dessas noites, ao som de uma música suave, ele a convidou para dançar sob o céu estrelado. Seus passos eram lentos, os olhares intensos, e Eduardo a segurava com carinho que ela nunca tinha sentido antes. Luana, quero que saiba que eu estou aqui, de corpo e alma. Você é tudo o que eu sempre quis e tudo que nunca soube que precisava, confessou ele, enquanto a abraçava mais forte. Ela sentiu o coração transbordar, e, ao retribuir o olhar, percebeu que também estava pronta para se entregar completamente a ele. Uma das surpresas mais emocionantes aconteceu ao final de uma tarde. Eduardo levou até o campo de girassóis nos arredores da mansão, um lugar que sabia ser especial para ela. No meio do campo, havia uma mesa posta, rodeada por velas e pétalas de flores. Ele preparara tudo com delicadeza, pensando em cada detalhe. Queria te trazer aqui, onde o horizonte é infinito, para te mostrar que é assim que vejo o nosso futuro, Luana. Quero caminhar ao seu lado, sem pressa, com o amor que você me ensinou a sentir, disse ele, com os olhos brilhando. Ela se emocionou, e juntos, brindaram a esse amor que crescia entre eles, um amor forte, verdadeiro, que ia além de qualquer barreira. Eduardo, com cada gesto, mostrava o quanto estava comprometido, o quanto Luana era importante para ele. E, ao vê-lo fazer isso, Luana soube que, pela primeira vez, estava amando sem reservas, pronta para tudo o que o futuro lhes reservasse. Após semanas de gestos e provas de amor, Eduardo estava mais seguro do que nunca. Ele sabia que Luana era a mulher com quem queria compartilhar a vida, construir uma família e dividir seus dias. A cada momento que passavam juntos, ele sentia que não bastava apenas amar. Ele queria que o amor deles fosse oficial, um compromisso eterno. Decidido a surpreendê-la, Eduardo planejou cada detalhe do pedido de noivado com cuidado. Queria que fosse especial,
inesquecível, algo que mostrasse a ela o quanto significava em sua vida. Ele escolheu uma noite de céu estrelado, em um lugar especial, o campo de girassóis, onde costumavam passear juntos e conversar sobre a vida e o futuro. Era ali que Eduardo queria marcar o início de um novo capítulo. No fim da tarde, ele a convidou para um passeio sem revelar seus planos. Luana, surpresa, aceitou e seguiu ao lado dele. Ao chegarem ao campo de girassóis, ela parou ao ver o cenário à sua frente. Eduardo havia decorado o local com luzes delicadas penduradas entre as árvores, e no centro, uma mesa posta com pétalas de flores e velas, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. Eduardo, tudo isso, foi você quem preparou? Perguntou ela, com os olhos brilhando e o coração batendo acelerado. Ele sorriu, segurando sua mão e a conduzindo até a mesa. Tudo isso é para você, Luana. Porque quero que saiba o quanto é especial para mim. Esta é apenas uma parte de tudo que quero construir ao seu lado. Respondeu ele, com a voz suave, enquanto a olhava com ternura. Enquanto jantavam, trocavam olhares e sorrisos, cada um carregado de amor e cumplicidade. Eduardo a fazia rir com histórias de sua infância, e Luana, encantada, sentia que cada minuto ao lado dele era mais uma prova de que aquele era o homem com quem queria passar o resto de sua vida. Quando o jantar terminou, Eduardo se levantou, segurou a mão dela e a conduziu até o meio do campo, onde as luzes brilhavam suavemente sobre os girassóis ao redor. Com o coração batendo mais forte, ele se ajoelhou, tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul e, ao abrir, revelou um anel com uma pedra que refletia as estrelas. Luana, você transformou minha vida, fez com que eu descobrisse um amor que nunca imaginei ser capaz de sentir. Eu quero estar ao seu lado para sempre, te amar todos os dias, construir uma família, dividir cada momento. Você aceita ser minha esposa? Disse ele, com a voz embargada e os olhos fixos nela. Ela levou as mãos à boca, surpresa e emocionada. Nunca imaginou viver um momento tão mágico, e ver Eduardo, o homem que antes parecia tão distante, tão avesso ao compromisso, ali, ajoelhado e com o coração aberto, era mais do que seu coração podia suportar. Sim, Eduardo. Sim, eu aceito ser sua esposa, respondeu ela, com lágrimas nos olhos e um sorriso de pura felicidade. Ele colocou o anel em seu dedo, em um gesto cheio de ternura, se levantou e a envolveu em um abraço apertado. Seus lábios se encontraram em um beijo longo e apaixonado, e, ao se afastarem, Eduardo segurou o rosto dela com carinho. Agora, Luana, quero que pare de trabalhar na mansão. Quero que essa seja sua casa, mas não como empregada. Você é a mulher que amo, minha futura esposa. Quero que pense apenas no nosso futuro, na vida que construiremos juntos. Luana hesitou por um instante, mas ao ver o amor e a sinceridade nos olhos de Eduardo, entendeu que aquele era o início de uma nova vida. Ela sentiu, sabendo que, ao lado dele, tinha encontrado muito mais do que um emprego ou uma mansão. Havia encontrado um lar, um amor verdadeiro. E, naquela noite estrelada, sob o céu iluminado e cercados pelos girassóis, Eduardo e Luana celebraram o início de uma nova fase, o compromisso que os uniria para sempre. A partir daquele momento, eram noivos, e cada dia seria uma preparação para o casamento que já parecia ser o sonho de ambos. Após o pedido de noivado, Eduardo e Luana pareciam viver em um sonho. O compromisso entre eles era real, profundo, e cada novo dia era uma oportunidade para fortalecer o amor que compartilhavam. Eduardo estava completamente envolvido em mostrar a Luana o quanto ela significava para ele, e juntos, estavam dispostos a enfrentar qualquer coisa para fazer o relacionamento prosperar. No entanto, o anúncio do noivado não passou despercebido, e logo toda a mansão soube da novidade. Alguns dos empregados olhavam Luana com surpresa, outros com uma mistura de curiosidade e inveja. Era uma reviravolta inesperada. Luana, a jovem empregada, agora estava noiva do herdeiro da família Albuquerque. Alguns cochichos se espalharam pelos corredores, mas, para ela, nada disso importava. Seu amor por Eduardo era mais forte do que qualquer julgamento. Matilde, por sua vez, estava emocionada e orgulhosa. Sabia o quanto Luana merecia esse momento e sempre torcera para que ela encontrasse felicidade, mesmo quando estava preocupada com o comportamento de Eduardo. Luana, meu coração transborda de alegria por você, minha menina, disse Matilde,
abraçando-a com carinho. Sempre acreditei que o amor verdadeiro traria felicidade para você, e ver esse sonho se tornar realidade é como um presente. Luana retribuiu o abraço, emocionada. Sabia que Matilde sempre fora uma segunda mãe, alguém que, mesmo nas horas difíceis, estava ao seu lado com conselhos e apoio. Eduardo, por sua vez, fazia questão de declarar seu amor publicamente. Em eventos da família, ele apresentava Luana como sua noiva, com orgulho de quem sabia que havia encontrado a pessoa certa. A cada encontro, a cada apresentação, ele reforçava o compromisso deles, deixando claro que Luana era, sim, a mulher com quem queria compartilhar a vida. Entre os amigos da alta sociedade, no entanto, havia diferentes reações. Alguns o parabenizavam sinceramente, enquanto outros lançavam olhares discretos, comentando sobre a diferença de origem e sobre o passado sem compromissos de Eduardo. Havia sussurros sobre como ele, o charmoso e livre herdeiro dos Albuquerque, estava agora apaixonado e decidido a se casar com alguém que não fazia parte de sua classe social. Esses comentários, embora discretos, chegaram aos ouvidos de Luana. Em certos momentos, ela sentia o peso do julgamento, a pressão de se tornar parte de um mundo que, até então, lhe parecia inatingível. Mas Eduardo, sempre atento ao que ela sentia, fazia questão de mostrar que nada e ninguém abalaria o amor que tinham. Em um dos fins de tarde, quando estavam juntos na biblioteca, ele percebeu que Luana estava pensativa e cabisbaixa. "Alguma coisa te incomoda?" perguntou ele, segurando a mão dela com carinho. Ela hesitou por um instante, mas, sentindo-se segura ao lado dele, decidiu desabafar. "Às vezes, sinto que há muitos olhares sobre nós, Eduardo. Há quem pense que nós dois não combinamos, que eu não faço parte desse mundo. Isso me assusta", confessou, com a voz trêmula. Eduardo a olhou com seriedade e ternura, e, aproximando-se, disse em tom firme: "Você é tudo o que eu sempre quis, Luana. Não importa o que digam ou o que pensem. Só eu sei o que sinto por você, e não há ninguém que possa mudar isso." Ele a puxou para um abraço apertado, e Luana sentiu que, ao lado dele, nada mais importava. Eduardo a fazia sentir-se especial, amada, e, com o tempo, ela aprendeu a ignorar os olhares e comentários, concentrando-se apenas no amor que os unia. Os meses que antecederam o casamento foram cheios de momentos românticos e emocionantes. Eduardo a surpreendia com jantares, passeios e presentes carinhosos, como livros com mensagens escritas à mão, flores frescas em seu quarto e bilhetes com promessas de amor eterno. Em cada gesto, ele reforçava o quanto estava comprometido e o quanto amava, fazendo com que o relacionamento se tornasse cada vez mais sólido. Certa noite, ele a levou para um passeio de barco ao entardecer, com o céu pintado de tons de rosa e laranja. Sob o brilho suave do crepúsculo, ele a olhou nos olhos e declarou, com a voz embargada de emoção: "Eu nunca imaginei que alguém como você existisse. Você é a razão de cada sorriso, de cada sonho. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz." Ela, emocionada, respondeu com um sorriso tímido, mas cheio de amor: "Você é tudo o que sempre sonhei, Eduardo. Eu também quero te fazer feliz, todos os dias da minha vida." Eles se beijaram sob o céu estrelado, sentindo que o amor deles era único, capaz de superar qualquer obstáculo. Com o noivado, Luana sentia que, pela primeira vez, tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado de alguém que a amava de verdade. E assim, com olhares e juras de amor, eles se preparavam para o casamento. Cada dia que passava era mais um passo rumo ao altar, e, juntos, Eduardo e Luana enfrentavam todos os desafios, com a certeza de que estavam prontos para uma vida juntos, repleta de amor e cumplicidade. O dia do casamento chegou trazendo uma atmosfera mágica, um sentimento de felicidade que parecia contagiar cada canto da mansão dos Albuquerque. O sol iluminava a paisagem com uma suavidade acolhedora, e o céu estava de um azul perfeito, sem uma única nuvem, como se a natureza conspirasse para que aquele momento fosse especial. A cerimônia seria realizada nos jardins da mansão, um lugar que Eduardo e Luana escolheram juntos, por ser onde haviam vivido tantos momentos importantes. O jardim fora transformado em um cenário encantador, como algo saído de um sonho. Fileiras de cadeiras brancas, decoradas com laços de cetim e pequenas flores, formavam um corredor central que levava até o altar,
onde uma elegante estrutura de madeira coberta de flores brancas e folhagens aguardava os noivos. Sobre o altar, as flores pareciam flutuar, criando uma moldura perfeita para o sim que mudaria suas vidas para sempre. Petúnias, lírios e rosas brancas adornavam o corredor. O perfume suave das flores misturava-se à brisa leve do fim da tarde, e pequenas luzes delicadas, presas entre as árvores ao redor, preparavam o ambiente para a noite que se aproximava, dando ao lugar um ar romântico e envolvente. As mesas para o jantar estavam decoradas com toalhas de linho, velas perfumadas e centros de mesa repleto de flores, como um jardim secreto, esperando para receber os amigos e familiares que testemunhariam o amor entre Eduardo e Luana. Luana, em um quarto reservado, se preparava com o coração acelerado. Ela usava um vestido branco simples, mas encantador, com detalhes de renda que desenhavam delicadamente os ombros e os braços, caindo em um corte elegante e leve. Os cabelos estavam soltos, com ondas naturais, adornados com uma pequena coroa de flores brancas. Matilde, que a ajudava, olhava para Luana com orgulho e emoção, como uma mãe vendo a filha dar o primeiro passo em uma nova vida. "Você está linda, minha menina. Mais linda do que eu poderia imaginar", disse Matilde, com lágrimas nos olhos, segurando as mãos de Luana. Luana sorriu, emocionada, e abraçou a governanta. Sabia que aquele era o momento mais importante de sua vida, e ter Matilde ao seu lado lhe dava uma segurança especial. No jardim, Eduardo aguardava ansioso, vestido em um terno azul marinho perfeitamente alinhado, com uma pequena flor branca presa na lapela. O olhar dele estava fixo no corredor por onde Luana entraria. A cada minuto, o coração batia mais forte, e a expectativa de vê-la transformava aquela espera em uma mistura de ansiedade e felicidade. Finalmente, ao som de uma música suave, Luana apareceu no início do corredor. Todos os olhares se voltaram para ela. Mas, para Eduardo, o mundo parecia se desfazer. Ela caminhava lentamente, com um sorriso tímido e os olhos brilhando de emoção. Para ele, Luana era a visão mais linda que já havia tido. Ela estava deslumbrante, e cada passo que ela dava parecia preencher o espaço com amor. Ao se aproximar do altar, Eduardo estendeu a mão para ela. Quando seus olhares se encontraram, foi como se só existissem os dois ali, como se aquele momento fosse feito apenas para eles. De mãos dadas, eles se voltaram para o celebrante, que iniciou a cerimônia com palavras que ressaltavam a importância do amor, do respeito e da união. Chegado o momento dos votos, Eduardo respirou fundo, mantendo os olhos fixos em Luana. Com a voz levemente trêmula, mas carregada de emoção, começou: "Luana, eu nunca soube o que era o amor até você aparecer na minha vida. Você trouxe luz, trouxe propósito, e me mostrou que o amor é a maior de todas as conquistas. Eu prometo, diante de todos aqui, te amar, te respeitar e ser o homem que você merece. Prometo que, a partir de hoje, meu coração é seu, e sempre será." As palavras de Eduardo tocaram profundamente Luana, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Respirando fundo, ela começou seus próprios votos. "Eduardo, você é meu amor, meu amigo, e meu lar. Eu prometo estar ao seu lado em cada sorriso, em cada dificuldade, em cada dia. Prometo te amar com toda a minha alma e te cuidar com todo o meu coração. Que esse amor que sentimos seja a base de tudo o que construiremos juntos." As palavras deles emocionaram a todos, e o celebrante, com um sorriso terno, os declarou marido e mulher. Eles se aproximaram e trocaram um beijo longo e apaixonado, sob aplausos e sorrisos de todos os convidados. Após a cerimônia repleta de emoção e votos sinceros trocados no altar, os convidados se dirigiram ao salão principal da mansão, onde a recepção aguardava os recém-casados. O salão havia sido transformado em um cenário dos sonhos, com cada detalhe cuidadosamente pensado para criar uma atmosfera romântica e elegante. O ambiente era iluminado por lustres de cristal que refletiam a luz de velas distribuídas em castiçais altos sobre as mesas. Flores brancas e toques de verde preenchiam o espaço, com arranjos de lírios, rosas e folhagens que exalavam um perfume suave, criando um ar acolhedor e refinado. No centro de cada mesa, delicados vasos de vidro refletiam as luzes, dando ao ambiente um brilho suave e mágico. As cadeiras foram decoradas com fitas de cetim e pequenos buquês, e, ao longo das paredes, cortinas de luzes pisca-pisca faziam o salão parecer um verdadeiro conto de fadas. Ao som de uma música suave,
Eduardo e Luana fizeram sua entrada como marido e mulher. Os convidados aplaudiram e os rostos estavam tomados de sorrisos, todos celebrando a felicidade que os dois transbordavam. Eduardo segurava a mão de Luana com carinho, e enquanto caminhavam pelo salão, ele trocava olhares apaixonados com ela, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Para ele, era impossível disfarçar o orgulho e a alegria de ter ao seu lado a mulher com quem sempre sonhou. Após cumprimentarem familiares e amigos mais próximos, eles se dirigiram à mesa central, onde foi servido o primeiro brinde. Eduardo fez questão de levantar a taça com um olhar fixo em Luana. "A este momento e ao amor da minha vida", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Que cada dia seja uma celebração ao nosso amor e que nada nem ninguém possa jamais abalar o que construímos juntos." As palavras dele tocaram profundamente Luana, que retribuiu com um sorriso e um brinde igualmente sincero. Todos ao redor aplaudiram, e o casal trocou um beijo terno e apaixonado, enquanto os convidados sorriam e celebravam aquele momento especial. A festa continuou com danças e muita alegria. Eduardo e Luana compartilharam a primeira dança como marido e mulher, sob o olhar atento de todos os presentes. A música suave preenchia o ambiente, e Eduardo conduzia Luana com leveza e carinho, os olhares fixos um no outro, perdidos no amor que os unia. Cada passo, cada giro era como uma declaração silenciosa de que estavam juntos para sempre. Os dois dançaram como se estivessem sozinhos, e todos ao redor pareciam captar a profundidade do sentimento que os conectava. Após a primeira dança, os convidados se juntaram na pista, e a festa tomou um tom ainda mais alegre. Os familiares e amigos riam, brindavam, trocavam histórias sobre o casal e se deixavam levar pela felicidade daquele momento único. Matilde, a governanta e amiga querida de Luana, não conseguia esconder a emoção, e a cada olhar, transbordava um misto de orgulho e alegria por ver sua menina casada e feliz. No centro do salão, uma mesa longa e elegante exibia o bolo de casamento. O bolo era uma verdadeira obra de arte, branco, com detalhes em relevo de flores esculpidas e um topo delicado de pequenas figuras de flores de açúcar. Eduardo e Luana se aproximaram do bolo de mãos dadas, e, juntos, cortaram a primeira fatia. Eles riram e se olharam com carinho, trocando um pedaço de bolo com um toque de diversão e cumplicidade, arrancando sorrisos e aplausos dos convidados. A noite continuou em clima de celebração, e Eduardo fez questão de estar ao lado de Luana em cada momento, apresentando-a a amigos da família e deixando claro que ela agora era a mulher de sua vida. Para ele, aquele era o momento de consolidar a nova etapa, de mostrar a todos que Luana era o amor que ele sempre procurou, mesmo que nunca soubesse disso até encontrá-la. Entre danças, brindes e risadas, o tempo parecia passar rápido demais. A noite de casamento era um verdadeiro sonho, e cada instante era vivido intensamente por Eduardo e Luana, que se dedicaram a aproveitar cada segundo ao lado das pessoas que amavam. Quando a festa chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, Eduardo segurou a mão de Luana, conduzindo-a pelo salão em direção ao quarto preparado especialmente para a noite de núpcias. Os olhares que trocavam diziam mais do que qualquer palavra, carregados de promessas e de uma intimidade que só o amor verdadeiro podia proporcionar. A cada passo, Eduardo transmitia a Luana uma segurança calorosa, enquanto ela, emocionada, sentia que aquele momento era o início de uma vida nova e plena ao lado do homem que amava. Ao chegarem ao quarto, ele abriu a porta com cuidado, guiando-a para dentro com um toque firme e carinhoso, como se quisesse prolongar cada segundo daquela primeira noite juntos. Para Eduardo, estar ali, com ela, era a realização de um sonho. Para Luana, cada gesto dele revelava a profundidade do amor e da dedicação que ele estava pronto para oferecer. Ao fecharem a porta atrás de si, Eduardo e Luana se encontraram finalmente sozinhos, cercados apenas pelo brilho suave das velas espalhadas pelo quarto. A luz suave revelava um cenário cuidadosamente preparado, onde pétalas de rosas formavam um caminho delicado até a cama, coberta por um véu de flores e lençóis de linho macio. O aroma sutil das velas preenchia o ar, misturando-se ao perfume das flores frescas, e criava uma atmosfera que parecia tirada de um sonho. Eduardo observava Luana com um carinho profundo no olhar, deixando transparecer toda a admiração que sentia por ela. Ele se aproximou lentamente, com um sorriso terno, e segurou delicadamente seu rosto entre as mãos, deslizando os dedos pelos contornos das maçãs de seu rosto.
Seus olhos nunca deixavam os dela, e, naquele instante, Luana sentiu como se pudesse ver a profundidade da alma de Eduardo, uma mistura de amor e devoção que a envolvia por completo. Cada movimento dele era calmo, quase reverente, como se ele desejasse eternizar cada segundo daquela noite especial. Eduardo acariciava os cabelos dela, sentindo a suavidade de cada fio sob suas mãos, e abaixou-se, aproximando seus lábios dos dela. O primeiro beijo foi lento e profundo, cheio de sentimento e promessas silenciosas, e Luana sentiu que todo o amor que ele declarara durante a cerimônia estava ali, pulsando no toque dele. As mãos de Eduardo percorreram os braços de Luana, traçando o caminho até seus ombros, e ela respondeu ao toque dele com a mesma entrega. Seus corpos se aproximavam em uma dança de amor, uma troca silenciosa que apenas os dois entendiam. Sem pressa, ele a puxou para um abraço apertado, envolvendo-a com uma suavidade que fazia com que Luana sentisse a profundidade da conexão que existia entre eles. Ali, juntos, não havia mais ninguém, apenas o amor que os unia e a certeza de que aquela noite era o início de uma vida a dois. Com um cuidado e carinho que só o verdadeiro amor é capaz de inspirar, Eduardo a conduziu até a cama. Os dois se deitaram lado a lado, ainda trocando olhares intensos e apaixonados, como se estivessem explorando cada detalhe um do outro. Eduardo segurava a mão de Luana, e ela podia sentir que cada toque dele era uma promessa de proteção e cuidado. Os sussurros e gestos suaves entre eles preenchiam o quarto de um carinho absoluto, cada movimento refletindo o respeito e a devoção que construíram ao longo da jornada juntos. As horas daquela noite se desenrolaram como se o tempo tivesse parado para eles. Os dois se entregaram ao amor tranquilo e profundo, onde cada detalhe, cada respiração e cada toque simbolizavam a união que sempre sonharam. Quando a exaustão os alcançou, ainda envoltos em abraços e promessas de amor eterno, Eduardo a segurou em seus braços, aninhando-a contra seu peito. Luana suspirou, sentindo-se completamente em paz, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Ali, no calor dos braços de Eduardo, ela se permitiu fechar os olhos e descansar, com a certeza de que estavam começando uma vida marcada pela cumplicidade e pelo amor verdadeiro. Enquanto a noite avançava, os dois adormeceram assim, unidos, na certeza de que, a partir daquele momento, seus caminhos estariam para sempre entrelaçados, enfrentando juntos todos os desafios e celebrando cada momento de felicidade que o futuro lhes reservasse. Logo após a noite de núpcias, Eduardo e Luana se prepararam para a viagem de lua de mel. Eduardo, atento e carinhoso, organizara todos os detalhes como uma surpresa, escolhendo um destino paradisíaco, onde pudessem aproveitar cada instante a sós. Desde que a ideia da lua de mel surgiu, ele queria proporcionar a Luana uma experiência inesquecível, algo que marcasse o início da vida deles de uma forma especial. A viagem começou ao amanhecer, quando Eduardo e Luana embarcaram em um pequeno avião particular, que os levaria para uma ilha isolada no meio de um mar azul cristalino. Luana, ao ver a paisagem se desdobrar do alto, ficou encantada com o que estava por vir. Ela nunca havia imaginado um lugar tão paradisíaco, onde o céu e o mar pareciam se unir em um tom suave e profundo. Assim que pousaram, foram recebidos pelo concierge de luxo, que os conduziu em um carro particular até um bangalô exclusivo à beira-mar. Era uma construção charmosa, com uma varanda ampla de onde se podia ver o oceano, e grandes janelas de vidro que deixavam o ambiente sempre iluminado pela luz natural. O interior era decorado de forma elegante e acolhedora, com toques românticos que Eduardo havia escolhido para tornar o espaço ainda mais especial. Ao entrar no bangalô, Luana percebeu os detalhes que ele havia preparado: pétalas de rosa sobre a cama, uma cesta de frutas frescas e um bilhete carinhoso, onde Eduardo escreveu: "Para você, que trouxe luz e amor para minha vida. Que cada momento aqui seja tão especial quanto você é para mim." Eduardo se aproximou, abraçando-a pelas costas enquanto ambos observavam a vista espetacular da varanda. Ele sussurrou em seu ouvido: "Este lugar é nosso, Luana. Quero que vivamos cada dia aqui como um sonho, porque você merece tudo isso e muito mais." Ela sorriu, sentindo-se completamente envolvida pelo carinho e cuidado dele. Estar ali, ao lado de Eduardo, a fazia perceber que, mais do que um lugar, aquele momento era uma celebração do amor deles, uma oportunidade de viverem intensamente cada segundo. Nos dias que seguiram, Eduardo e Luana aproveitaram a lua de mel como um verdadeiro conto de fadas.
Todas as manhãs, Eduardo acordava antes do nascer do sol para preparar um café da manhã especial, servido na varanda do bangalô, onde podiam ver o mar se abrir diante deles, em tons de azul e verde que pareciam se transformar a cada instante. O ar salgado e a brisa suave da ilha davam um toque ainda mais mágico a cada momento. Eles passavam o dia explorando a praia particular da ilha, caminhando descalços pela areia branca e deixando-se levar pelo som das ondas. Eduardo, sempre atencioso, preparava cada passeio com carinho, levando pequenas surpresas que Luana só descobria ao longo do caminho. Em um dos dias, ele a guiou até um recanto escondido da praia, onde organizaram um piquenique com flores frescas e uma cesta de petiscos e frutas. "Este é o nosso paraíso, Luana", disse ele, enquanto a ajudava a se acomodar sob a sombra das árvores. "Nunca imaginei que seria tão feliz, que alguém como você pudesse transformar a minha vida." Ela sorria, ouvindo cada palavra com o coração cheio de amor. Para Luana, cada dia ao lado de Eduardo parecia mais especial, mais intenso. Ela segurava a mão dele, sentindo a conexão profunda que os unia, e respondia com um olhar terno, cheio de promessas silenciosas. Em uma das noites, Eduardo preparou algo ainda mais especial. Ele decorou a varanda com pequenas luzes e pétalas de rosas, criando um ambiente íntimo sob o céu estrelado. Ao chegarem de um passeio noturno pela praia, Luana ficou encantada com a surpresa. Eduardo a conduziu até uma mesa onde serviram um jantar leve, e, enquanto degustavam uma sobremesa tropical, ele segurou a mão dela e olhou nos olhos, como se cada palavra fosse uma promessa. "Luana, estar com você faz com que todos os sonhos pareçam possíveis. Não sou mais o homem que era. Você me mostrou o que significa amar de verdade. Cada segundo com você é um presente que jamais imaginei ter." Ela, emocionada, retribuiu as palavras com carinho e uma entrega que transbordavam amor. "Eduardo, você é tudo o que sempre sonhei e mais. Eu nunca imaginei que o amor pudesse ser tão real, tão intenso, como sinto com você." As palavras entre eles foram apenas o começo de uma noite de entrega e paixão. De mãos dadas, se aproximaram, perdendo-se em um beijo profundo, como se o mundo ao redor desaparecesse. Naquela noite, sob o brilho das estrelas e o som das ondas, Eduardo e Luana se entregaram ao amor de uma forma plena, selando a união em uma cumplicidade que transcendia qualquer sonho. A cada momento, Eduardo fazia questão de lembrar Luana do quanto ela era especial, de como ela havia transformado a vida dele e de como estavam prontos para compartilhar um futuro repleto de felicidade e amor. Juntos, na ilha que pareciam ter para si, descobriram não apenas o paraíso ao seu redor, mas a plenitude de um amor que só crescia com o passar dos dias. Ao final de uma lua de mel mágica e intensa, Eduardo e Luana voltaram à mansão dos Albuquerque com o coração leve e a certeza de que estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente. A viagem havia sido mais do que um descanso. Foi um renascimento. Cada momento juntos na ilha havia reforçado o amor que sentiam e mostrado a eles o quanto suas vidas estavam entrelaçadas de maneira inseparável. Ao chegarem, foram recebidos por Matilde e outros membros da equipe com sorrisos e olhares de carinho. A mansão, que antes parecia apenas um lugar de trabalho e tradição, agora era o lar deles. Eduardo e Luana estavam prontos para torná-la o centro de sua vida, cheia de memórias e histórias, onde poderiam construir uma família e compartilhar alegrias e desafios. Nos primeiros meses após a volta, Eduardo se dedicou a integrar Luana em sua vida e a construir um ambiente de igualdade e parceria. Eles passeavam juntos pela propriedade, Luana compartilhava ideias e sonhos com ele, e Eduardo escutava atentamente, respeitando e incentivando cada palavra, cada desejo. Em todos os aspectos, ele demonstrava o quanto a admirava e a valorizava. Eduardo, que antes conhecia uma vida de superficialidade e desapego, agora era um homem transformado. Ele cuidava de Luana com carinho e respeito, e ela, por sua vez, trazia a ele uma visão nova da vida, mostrando que a felicidade estava nos detalhes, nos gestos diários, na simples presença de alguém que realmente importa. Certa noite, sentados na varanda, onde as estrelas iluminavam o céu, Eduardo segurou a mão de Luana e a olhou com um sorriso suave. "Luana, nunca imaginei que alguém pudesse me transformar tanto. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor, e eu só quero passar o resto da vida ao seu lado, construindo o nosso mundo." Ela sorriu, emocionada, e respondeu com o coração cheio de gratidão. Eduardo,
Você é tudo o que eu sonhei e muito mais. Nosso amor é o que dá sentido a tudo, e saber que podemos compartilhar a vida juntos é a maior alegria que eu poderia ter. E, com essas palavras, eles trocaram um beijo suave, sabendo que o futuro lhes reservava desafios, mas que estariam prontos para enfrentá-los juntos. O tempo passou, e Eduardo e Luana continuaram a viver uma história marcada por carinho, respeito e dedicação. A mansão dos Albuquerque, antes uma casa imponente e solitária, se tornou um verdadeiro lar, preenchido pelo amor que ambos construíram e por uma promessa que o tempo só fazia fortalecer. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.